E dando continuidade aos nossos estudos sobre os incentivadores respiratórios, após termos abordado os incentivadores a fluxo, Respiron e Triflo, né? Agora nós vamos falar dos duas marcas de mercado que nós temos, que é o Coach e o Voldine. Eu vou mostrar para vocês o Coach. O Coach é um incentivador inspiratório, ou seja, ele é utilizado na fase inspiratória do ciclo respiratório. Ele tem por principal objetivo melhorar a mobilização dos volumes pulmonares. É um incentivador muito recomendado para pós-operatório de cirurgias torácicas e abdominais e muito recomendado para cirurgias cardíacas. É um aparelho que tem uma interface muito interessante para a gente discutir. Ele vem com uma traqueia um pouco mais grossa. O que eu acho interessante é a similaridade, não é bem igual, mas a similaridade com a nossa traqueia, um pouco mais grossa do que a traqueia do Respiron, que ela é mais fininha, tá? Então com isso fica mais similar, o fluxo fica mais laminar, né? Porque não tem que passar de áreas de pequeno calibre para um calibre um pouco maior, que seria a nossa traqueia, boca e traqueia. Isso já é uma coisa que eu acho muito interessante desse aparelho. Outra coisa que é muito interessante é que, além de ser um incentivador respiratório do ciclo INS, que tem características de trabalhar otimização de volume pulmonar, esse aparelhinho te dá um feedback muito bom a nível de reavaliação de como está a capacidade inspiratória do seu paciente. Ou seja, ele avalia em ml, que vai de 500 até 4.000, a quantidade do ar mobilizado para dentro do pulmão. E isso é muito importante, porque se a cada sessão você percebe que há um incremento ou que há pelo menos uma estabilização, a gente tem prognósticos a serem discutidos, né? Eu preciso melhorar um pouco ou não, ele está conseguindo, ele está ganhando volume, ele está mobilizando mais ar. E essa é a função do diafragma, essa é a função dos músculos acessórios associados ao diafragma, essa é a função do sistema respiratório a nível de mobilização, de ventilar. Não é? O que a gente tem que fazer? Colocar o ar para dentro e para fora. A gente sabe que a nossa inspiração é ativa e depende de musculatura respiratória, sendo que o diafragma é o músculo motor principal e toda a rede de cadeia de acessórios trabalhando em conjunto, dando o ajuste dessa harmonia. Com isso, com essa numeração aqui, eu consigo ir fazendo uma reavaliação de como está a resposta terapêutica. Então já gosto bastante. E para o paciente é excelente também, porque você vai marcando e você vai incentivando o paciente a tentar manter ou ultrapassar os seus dados das sessões anteriores ou até mesmo da própria sessão. Também é feito em séries de 10 a 12 repetições. Você pode utilizar 2 séries, 3 séries, uma série. Vai depender da sua avaliação, do que você percebeu de capacidade funcional do seu paciente. Conforme você vai fazendo o aparelho, ele é bem diferente do Triflo. O Triflo e o Respiron, você tem que fazer uma força inspiratória, mobilizar uma pressão negativa para que você consiga puxar com rapidez, né, e manter as bolinhas no alto o maior tempo de segundos possível, que varia de 3 a 5 segundos, e olha, esses 5 segundos é muita coisa. Já esse não. Esse é a proposta, o jogo desse aqui, esse aparelhinho aqui, não é mobilizar a bola com força, com potência, mas sim manter uma constância no fluxo uma constância do tempo inspiratório, durante o tempo expiratório. Uma constância de pressão negativa que vai elevando devagarzinho, mobilizando os volumes pulmonares. E aí, uma coisa interessante que a gente tem que mostrar para o nosso paciente é que tem 3 carinhas aqui. Se ele trabalhar da mesma forma que ele trabalha o Respiron ou o Triflo, ele vai subir isso aqui e vai para a carinha triste. Ok? E ele não vai estar mobilizando os volumes pulmonares, volume aéreo, como eu gostaria. Então, como é que a gente faz com o nosso paciente? A gente diz para ele que ele vai fazer uma expiração até o nível da capacidade residual funcional, ou seja, vai esvaziar, como a gente fala, esvazia os pulmões
até o seu limite máximo. E aí você vai puxar o ar de forma lenta, gradual e contínua, sempre tentando manter a bolinha amarela na carinha feliz. E com isso você vai aumentando o tempo inspiratório e conseguindo melhorar a distribuição dos volumes pulmonares que estão sendo absorvidos. Ele é um aparelho muito interessante. É difícil, às vezes, de fazer em pacientes logo de pós-operatórios recentes, porque ele é um pouquinho pesado para esses pacientes. Mas a gente diminui a nível de repetição e a gente consegue aos pouquinhos ir trabalhando isso. Uma coisa muito interessante que eu tenho aqui, eu tenho uma válvula que ela é unidirecional dentro do nosso aparelho. Então, ao conectá-lo, o ar só passará de fora para dentro. Então, ele é um aparelho eminentemente inspiratório. Ele não vai conseguir expirar, assim, a válvula não vai permitir isso. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou expirar. Ok? Nada sai. Outra coisa bem interessante para a gente trabalhar com ele é que ele pode estar associado com oxigenoterapia através de você acoplar aqui o manguete de oxigenoterapia. Então, ele vai poder ofertar oxigenoterapia para aqueles pacientes que estão em déficit de troca gasosa importante, que precisem de um apoio de oxigenoterapia, né? E aí a gente vai poder trabalhar associado à oxigenoterapia, porque o fluxo é unidirecional. Ou seja, é um fluxo somente de entrada de ar, ok? Então, como é que a gente faz essa técnica aqui com o nosso coach? A gente vai solicitar que ele faça uma expiração a nível de capacidade residual funcional, ele vai acoplar e ele vai puxar lenta e suavemente. Eu vou aproximar para vocês verem que o interessante é que fique, vou botar para cá. O interessante é que fique exatamente aqui, ó, na carinha alegre. E essa carinha, essas três carinhas, elas ficam de frente para o paciente, que é para o paciente conseguir ter o feedback visual de como é que está a sua evolução, como é que ele está progredindo no exercício, ok? Então, vamos lá. De frente, sempre com o tronco bem posturado, e assim como o Respiron, assim como o Flutter, como o Triflow, desculpa, o coach e o Voldine precisam previamente, gente, de uma educação respiratória. Não é para o paciente fazer o exercício mobilizando trapézios, calénulos, econ, tá? E musculatura peitoral e também a musculatura de toda a região da escápula humeral. Não é, ok? Ele tem que trabalhar tórax e diafragma, que é a respiração mista, onde há uma mobilização a nível de abdômen, porque o diafragma vai abaixar, e há um afastamento das costelas. É isso que a gente vai trabalhar. Então, é necessário o quê? Eu preciso educar esse paciente antes a respeito do tipo de padrão respiratório que ele precisa estar trabalhando com o aparelho para evitar dores de cabeça, dores de pescoço, né? Sensações mesmo de desconforto e fadiga muscular em área que a gente não está querendo reforçar. Okay? Que muitas das vezes é área que até já está bem cansadinha já por conta da própria incapacidade respiratória. Então, vamos lá. Eu vou expirar. Uma coisa importante de falar sobre o coach. A gente considera normal, né, um indivíduo normal que consiga mobilizar quantidade de 2.000 ml, no mínimo, 2.000 ml. Mas nossos pacientes não são normais. Eles estão com deficiência, por isso eles estão usando o aparelho. Então, tem pacientes que vão mobilizar apenas 500. Não se preocupe, junto com outras técnicas, com outras terapias, você vai perceber que isso aqui vai começar a elevar. Por isso que eu gosto desse aparelho, porque ele também é, para mim, um parâmetro avaliador de como é que esse paciente está reagindo à terapia, ok? Então, eu vou mostrar para vocês. Expira.
eu fui a 2,250. Ok? Muito bem. Você pode associar na expiração frenolabial, se você tiver pacientes que têm comprometimento misto. Esse aqui é um aparelho para expansão pulmonar, mas a gente tem pacientes que têm patologias mistas, tanto restritivas, com características restritivas, como com características obstrutivas. Então você pode fazer, depois que o aparelho tirou o aparelho, pedir para ele fazer freno labial, ok? O que não dá para fazer é a pausa inspiratória, como a gente faz no triflo, porque quando a gente chega no limite, a gente realmente chega sem volume nenhum mais para colocar para dentro, sem condição de mobilizar mais nenhum tipo de volume para dentro. E aí a tendência é só ligar a ex, né? Ou desligar, né? E descer o fluxo de forma expiratória. O que eu percebo? Eu percebo que é um aparelho que produz um fluxo bem laminar, não necessita de uma contração mais organizada, muscular respiratória, de um controle maior, por isso que ele cansa mais, porque é uma concentração por conta da pessoa que está fazendo, porque é diferente do Respiron, que a gente praticamente faz assim, né? A gente puxa com vontade, né? Porque a gente quer fluxo, a gente quer o ar entrando com velocidade. Esse não. Esse você faz de uma forma suave, porém constante, suave, constante, suave, constante e expira. Ok? É um aparelho não muito caro, né, e é bastante durável. Eu tenho esse aparelho há mais de 15 anos, tá? Ele é um aparelho que pode passar pelos processos de desinfecção, ok? A única coisa que você vai fazer é solicitar que o paciente tenha a sua traqueia e o seu bocal. Em COVID, que é o nosso curso, nem isso, tá? Em COVID, a gente vai solicitar que ele compre o seu aparelho e tenha o seu aparelho. Se for o caso de você perceber que ele teve uma perda de volume pulmonar importante. Se não é só fraqueza muscular inspiratória, você pode trabalhar mais com o Respiron, e o Respiron vai lidar muito bem com o assunto. Agora, se você percebeu que é uma telectasia importante, é uma perda de volume, e que não dá para puxar o ar com força, ou até em caso de cirurgia cardíaca, principalmente, porque dói quando você faz um movimento abrupto, né? Então você precisa de uma coisa mais laminar, mais suave, mais constante, porém não tão agressiva, você vai prescrever esse aparelho. Então, para os pacientes de COVID, assim como eu falei para vocês no início das aulas, é para prescrever, né? E indicar as lojas de produtos que trabalham com fisioterapia, que vendem um aparelho. O Google está cheio de endereços aí para a gente ver. E o paciente faz sua compra ou pela internet ou na loja física, e ele tem um aparelho para ele. Por quê? Porque é o mais adequado no momento, enquanto a gente não tem todo o perfil de quem é essa doença. A partir do momento que a gente fechar o perfil fechado mesmo, saber todas as características dessa patologia, a gente vai saber aonde a gente pode ir, o que a gente vai fazer, se vai utilizar material, vai reutilizar material com o paciente, usando todos os preceitos da desinfecção, né? Ou se não, vai continuar com o uso próprio mesmo. Eu prefiro que o paciente tenha o seu.